Meu nome é Vite Vivarta, sou secretário executivo da ANDI, Agência de Notícias dos Direitos da Infância. E nós estamos trabalhando já há 2 anos, praticamente, com o tema de mudanças climáticas e mídia, com o apoio da Embaixada Britânica no Brasil, apoio do Conselho Britânico no Brasil. Iniciamos uma série de ações com uma análise de como a imprensa brasileira, 50 jornais brasileiros cobriram o tema. E a partir desse diagnóstico, eu vou trazer alguns dados extraídos dessa leitura. A partir desse diagnóstico ficou claro para nós que havia, primeiro, um espaço já considerável dedicado ao tema pelos principais veículos do país, e ao mesmo tempo havia também o que consideramos a possibilidade de se avançar dentro de especificidades dessa cobertura que, de maneira geral, ainda se concentrava naquilo que a gente chamaria das editorias mais, digamos, específicas ou diretamente relacionadas ao tema de uma forma imediata. Digamos, as áreas de ciência e tecnologia ou as seções de meio ambiente, eram nessas editorias que a gente encontrava boa parte dessa cobertura. E um segundo fenômeno que nos chamou a atenção é que essa cobertura ainda era muito impulsionada pela agenda internacional. Não é que a realidade brasileira não estivesse sendo coberta pelas páginas dos nossos veículos, mas havia claramente um foco factual. Os ganchos da pauta muitas vezes estavam relacionados à agenda internacional. Então, a partir daí, numa reflexão, a partir desse documento inicial, desse diagnóstico, começamos uma reflexão com as redações, com vários colegas, no sentido de investigar quais seriam possibilidades de transversalizar o tema. E por quê? Porque nos contam os especialistas da área que esta é uma questão que ela afeta diretamente os mais diversos aspectos da atividade humana. Este é um tema que cada vez mais ele vai se mostrar decisivo para aquilo que são as decisões fundamentais que a gente toma enquanto país, enquanto sociedade, enquanto indivíduo. E por uma que não me parece coincidência, olhando aquilo que a imprensa internacional, a imprensa de vários países vem desenvolvendo na cobertura da temática, nos pareceu que havia espaço para esse crescimento dentro da mídia brasileira. Ou seja, existem experiências de cobertura no Brasil, mas principalmente consolidadas em alguns países europeus, que mostram que essa transversalidade que a gente estava imaginando poder acontecer aqui entre nós, ela já vem sendo desenvolvida e vem mostrando resultados interessantes na agenda política, na agenda econômica, ou seja, a pauta interessante, pauta consistente sendo operada no cotidiano dessas redações. Antes de convidar a mesa, eu queria deixar claro, porém, que eu não estou falando, eu vou mostrar alguns dados muito breves, mas eu queria deixar claro que não se trata de uma situação onde a imprensa brasileira não tenha avançado nessa transversalidade. Certamente avançou. O que nós estamos colocando aqui em debate, por isso convidamos vocês para esta conversa. Nós não temos aqui uma receita de bolo, a gente não tem aqui o que seria um modelo pronto para oferecer para vocês e discutir com vocês. O que a gente tem é ideias, o que a gente tem sugestões, o que nós temos são alguns insumos que poderiam permitir essa reflexão aqui coletiva. Dentro desse espaço, o que a gente tem visto é que a própria imprensa brasileira avança
em relação a um viés mais de cobrança, mais de investigação no campo político e econômico relacionado às mudanças climáticas. Mas isso ainda é um potencial que não corresponde ao que a própria agenda brasileira, já que o Brasil é hoje considerado um dos países centrais em relação a essa questão, seja a agenda brasileira externa, seja a agenda brasileira interna, potencializa. Então, queria agradecer novamente a presença de cada um, cada uma. Repito, a nossa ideia com as falas que nós vamos ter agora, que são falas breves, é trazer alguns insumos, é trazer contextos, é trazer algumas provocações para que depois a gente possa ter um debate, ter uma discussão aberta aqui entre nós em relação a esse tema que, repito, a gente considera central para a agenda do país, para a agenda internacional, não pelos melhores motivos, não por motivos aí que nos entusiasmam positivamente, mas sem dúvida a gente vai ter cada vez mais no nosso cotidiano o tema mudanças climáticas em interação nos mais diversos aspectos da nossa vida. Então a gente acredita que existe aí um potencial extremamente consistente a ser explorado do ponto de vista jornalístico. Muito bem, eu queria convidar então 4 pessoas aqui para a mesa. Vou começar convidando aqui por ordem de fala, mas todos eles, por favor, me façam companhia para não me sentir abandonado. O professor Eduardo Viola, da UNB, se eu não me engano, ocupa essa cadeira aqui. A Daniela Chiaretti, repórter do Valor Econômico. Sérgio Leitão, diretor de campanhas do Greenpeace. E aqui ao meu lado, a Fiona Harvey, que é a nossa convidada, jornalista do Financial Times, que está a qualquer momento chegando para se somar a nós. Ela não está voando, ela já está em Brasília e ela está chegando a qualquer minuto aqui para somar-se conosco. Então vou começar, não vou tomar muito tempo aqui com o microfone. Eu quero só apresentar alguns poucos dados que eu creio podem nos ajudar a entender como é que anda a cobertura, como é que nós estamos trabalhando no dia a dia das redações em relação a esse tema. Então, isso é só para vocês confiarem que foi aplicada pela ANDI uma metodologia científica, né? Que esses dados têm fundamento, têm consistência dentro de uma técnica de análise de conteúdo. Foram trabalhados 50 jornais em 2 períodos, julho de 2005 a junho de 2007, e já depois uma segunda fase, já de comparação de janeiro de 2008 a junho de 2008. E aqui eu estou discutindo apenas aquelas matérias que têm foco central estreitamente relacionado ao tema das mudanças climáticas, ou seja, não estamos tratando de matérias onde o tema aparecia lateralmente. Próximo, por favor.